Estamos aí, meus capirotinhos, mais uma vez. Bora lá, aqui, ó. Agora nós estamos na página 98 e 99. A questão, vamos para a questão número 3. Olha lá, 3. Fale sobre o reinado de João Sem Terra e a Magna Carta. Ô, louco, professora, quem que foi esse João Sem Terra? Vamos chegar no caboclinho agora, ó. Na página anterior, nós estávamos falando de Guilherme o Conquistador. Nós ainda estamos na Inglaterra, tá? O Guilherme Conquistador deixou seus herdeiros de trono, né? Um dos sucessores do Guilherme foi o Henrique II. Ele viveu de 1154 até 1189. O Guilherme II, por sua vez, também teve 2 filhos. Tá, então o Guilherme Conquistador a gente já viu que ele saiu lá do norte da França, pulou para a Inglaterra, conquistou a Inglaterra e tomou várias medidas para fortalecer o poder. Aí veio o seu sucessor, o Henrique II, e uma das coisas, pelo menos, que o Henrique II fez foi acelerar o processo de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não pelos da nobreza. Então veja que ele falou, os nobres não mandam mais. Tribunal, agora quem vai fazer e julgar as leis é o rei, a realeza, e não a nobreza. Beleza. O Henrique II, ele vai deixar aqui 2 filhos, que são o Ricardo, Coração de Leão, legal, né? Esses reis aqui, a maioria deles tem títulos, né? Esses títulos foram concedidos a eles de acordo com o que eles realizaram, né? Então, Ricardo Coração de Leão, ele foi um conhecido guerreiro das cruzadas, né? Ele foi lutar nas cruzadas, então ele passou muito tempo fora do país, fora da Inglaterra, para lutar nas cruzadas. E o João Sem Terra, por que ele é João Sem Terra, professora? Dá a impressão que ele é tipo do movimento MST hoje, então ele seria pobre, sem influência. Não. O João Sem Terra, ele vai receber esse título porque ele também era um grande guerreiro, né? Irmão de Ricardo. Só que ele se envolveu em muitas guerras demoradas, perdeu boa parte das terras que a sua família tinha na França e por isso que ele ficou conhecido então como João Sem Terra, porque ele era um bom guerreiro, mas perdeu muita terra da família e ficou sem terra. Não ficou sem terra totalmente, né? Ele perdeu parte das suas terras, lembrando que esse povo aqui da nobreza é muito rico, eles têm muitas terras e por mais que eles perdessem bastante, ainda assim eles continuariam tendo muito privilégio. Então, por isso, João Sem Terra. A pergunta era para falar sobre o reinado, então, do João Sem Terra e a Magna Carta. Pois bem, então vamos falar do João Sem Terra. Ó. Ele se envolveu em guerras demoradas, perdeu boa parte das suas terras. Olha, chegou e-mail aqui. Perdeu boa parte das suas terras, que mais? Das terras da família, e por isso ganhou esse apelido. Para custear, galera, guerra custa caro. Não pensem que guerra custa barato, né? Mesmo nesta época aqui, quando a gente fala desses exércitos que lutavam com escudos, espadas, manter essa galera, você contratar guerreiros, você pagar esses soldados, você manter esses soldados lutando, né? Isso custa muito dinheiro. Então, ele gastou muito em empreendimentos militares e o João acabou determinando então sucessivos aumentos de impostos. Então, como que ele fazia para custear esse capricho dele, essas guerras? Ele cobrava mais impostos do povo, né? E isso acabou provocando uma revolta da nobreza, que a nobreza, no caso, acabou obrigando que o João Sem Terra assinasse um documento, ficou conhecido como a Magna Carta. Isso foi em 1215. E aqui abaixo a gente tem trechos desse documento que eu gostaria que vocês lessem, né? O que dizia a Magna Carta, né? O que ela propagava. Depois vocês vão ler, porque senão meu vídeo vai ficar muito comprido aqui, demora muito para carregar. Ai, meu Deus do céu, esses professores estão tudo doido, estão tudo treinando essas tecnologias, gente. Isso aqui a gente tá aprendendo também, tá? Fazer aula online não é fácil, mas a gente se esforça, vamos lá. Só que eu tô gastando a minha internet, né? Tô esperando aí o governo pagar uma internet boa para mim. A minha demora, cara, passa a madrugada carregando esses vídeos aqui, tá bom? Então vamos ter paciência. Aí, nós vamos para a questão 4 agora, tá? A questão 4,
Aí a gente pula a página aqui, ó. Vamos lá para a página 100. Como foi que... eu tô pulando as páginas, gente, mas vocês podem ler, tá? Eu tô indo aqui direto nas questões, como eu falei para vocês, para o vídeo não ficar tão comprido. Aí a gente vai discutindo os pontos fortes aqui do nosso questionário. A questão 4, vamos lá para o questionário, ó. 4. Como Felipe Augusto da França fortaleceu seu poder real? Olha, aqui na questão 2 e 3 a gente estudou sobre a Inglaterra. Agora a gente vai estudar sobre a França. Quem que foi Felipe Augusto da França? E lá na França, como que os franceses fizeram para fortalecer seu poder? Então aqui na página 100 já está, ó, a monarquia francesa. Vamos ampliar aqui um pouquinho, porque... imagino que vocês estejam com os livrinhos de vocês aí também, ó. Monarquia francesa, ó. Então, na França, o primeiro rei a impor a sua autoridade a todos os grupos sociais foi o Felipe Augusto. Lembrando aqui que o Augusto, gente, é um título muito nobre. Lá na Roma Antiga, os caras já diziam, cara, quando era Augusto, porque o cara era topzera, tá? Então, o Felipão aqui, ele viveu de 1180 até 1223. E ele conquistou feudos imensos, casando-se por interesse. Ai, que beleza, né, gente? Olha esse Felipe. O Guilherme era safadinho. Esse Felipe é uma versão piorada dele. Ele casou-se por interesse e comprou... casou-se por interesse para aumentar as suas terras, para ter mais terras, né? E comprou também terras dos nobres, usando a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o poder real. Então, ele organizou um exército muito massa que pagava, né, esse exército, era um exército profissional, que ele pagava um salário para esses caras, e aí ele conseguiu fortalecer o seu poder real. E aí ele escolheu para a capital desse reino a cidade de Paris, que é a capital da França até hoje. E aqui a gente tem uns mapinhas, ó, gente, ó, lá no livro de vocês, página 100, ó, o reino da França em 1173, em 1230 e em tempos limites atuais aqui, ó, como a França cresceu, ó, o que era a França quando esse Felipe começou, ó. Aí o bichinho foi lá, aumentou um território aqui, aumentou um território ali, casou com uma donzela cá e foi aumentando seu território, e hoje a França é tudo isso daqui, tá? Beleza, questão número 5, bora para a questão 5, não vamos lerdear, senão nós estamos lascados. 5. Defina o que é clero e o que são os estados gerais. Vamos lá, para a questão 5, então. Olha aqui a questão 5, ó. Na página, nós estávamos na 100, bora para 101. Na 101 tem um textinho aqui, ó, para refletir. Deixa eu esconder que isso aqui é o livro do professor. Vocês estão vendo as respostas aqui, seus safadinhos? Vamos lá. Para refletir. O texto a seguir é de 1265. Leia-o com atenção. Então, vocês vão ler esse texto aqui, para entender um pouco daquele processo, e tem umas questõezinhas aqui que vocês podem respondê-las no próprio livro, ali a lápis, ou no caderno de vocês. Não vão rabiscar o livro, pelo amor de Deus, tá? Quando eu falo escrever aqui no próprio livro, se for fazer fraquinho de lápis aqui, que depois possa ser apagado, tudo bem. Se não, faz lá no caderninho de vocês, só para testar, tá? Mas a nossa questão mesmo, que a professora pediu para vocês definirem, para vocês saberem quem é o clero e o que eram os estados gerais, aqui a gente vai encontrar a definição para esses termos, ó. Vamos ampliar aqui, ó, vamos ver, ó. O clero, ó. Aqui também fala de clero, ó, o que o Felipe IV, o Belo, né, deu continuidade à centralização política, exigindo que o clero pagasse impostos, e depois essa decisão, Felipe IV convocou os estados gerais. Professora, então, o que é clero, o que é estados gerais? Clero é um conjunto de sacerdotes de uma religião. Aqui, no caso, está falando especificamente da religião católica, porque a religião católica era a religião de maior influência na Europa medieval e moderna. Então, o clero é um conjunto de sacerdotes de uma mesma religião, que no caso aqui era católica, e que no caso aqui está se referindo aos bispos, aos arcebispos, a padres. Era uma galera poderosa e que tinha certos privilégios, e que agora eles vão perder um pouco desses privilégios, porque vai ser exigido que eles também paguem impostos, né? E os estados gerais, professor, o que é?
Os estados gerais, como havia os reis absolutistas, raramente eles chamavam um grupo, que era, no caso, as pessoas mais poderosas, para discutir algumas questões. Então, assim, era uma reunião onde o rei absolutista ele podia decidir tudo sozinho. Só que, às vezes, ele convocava os estados gerais, que eram pessoas de importância, não era qualquer um, não chamava o povão lá, os camponeses para vir discutir política, não. Ele chamava os bão da boca, só a nata, né? Que eram representantes da nobreza, representantes da burguesia e representantes do clero, só o alto escalão, para ir lá e dar uma conversada sobre algumas questões. Então, Estados Gerais era essa abertura, então, dentro do governo absolutista, que às vezes ele ouvia a opinião dos outros. Fechou, minha galera? Então, vamos parar o vídeo por aqui e até mais!